na continuidade de alguns pontos do livro de Isaías, nós queremos ir até o capítulo 33 e ver mais alguns detalhes narrados pelo chamado profeta messiânico. Todo mundo concorda com isso, porque Isaías fala de uma remissão em alguém que iria ser revelado, e esse alguém é o Messias, chamado no livro de Isaías por várias expressões, mas que nós identificamos pelas ações preditas por Isaías, identificamos o ministério, e quando identificamos o ministério, identificamos a pessoa do Senhor Jesus, tá? Isaías 33, no verso 17, diz assim: seus olhos verão o Rei em todo o seu esplendor e vislumbrarão o território em sua plena dimensão. O teu coração relembrará os terrores e assombros do passado. Onde está o oficial maior? Onde está aquele que arrecadava impostos e tributos? Onde está o chefe das torres de vigia? Não tornarás a ver aquele povo arrogante, aquela gente de falar bárbaro, com sua língua obscura, estranha e incompreensível. Olha para Sião, cidade das nossas festas solenes. Contemplem os teus olhos a nova Jerusalém, morada tranquila, tenda que não será mudada, cujas estacas jamais serão arrancadas, cujas cordas nunca serão rompidas. É ali que Yahvé mostra o seu poder, em um lugar de rios e de largos canais, mas onde não navegarão barcos de remo, nem passará nenhuma nau poderosa. Pois Yahvé é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Eterno é o nosso Rei, é Ele quem nos vai salvar. As tuas cordas estão frouxas, não conseguem segurar o mastro, nem manter estendidas as velas da tua embarcação. Então, de repente, será dividida grande quantidade de despojos, e até os aleijados tomarão sua parte no saque. Nenhum habitante de Sião se queixará: estou doente, e os pecados dos que ali vivem serão todos perdoados. Isso verdadeiramente é um texto de tirar o fôlego, né? O que nós vemos aqui? Eu identifico um cenário de milênio, reinado de Cristo, em que aqui o profeta está falando para Jerusalém, para o povo de Deus, né? Mostrando o que vem pela frente. E as narrativas são impressionantes diante de tantas coisas que nós já tomamos conhecimento pelas misericórdias do Senhor, que diz: os teus olhos verão o Rei em todo o seu esplendor e vislumbrarão o território em sua plena dimensão. Teu coração relembrará os terrores do passado. Aí ele diz: onde está o oficial maior? Onde está aquele que arrecadava impostos e tributos? Onde está o chefe das torres de vigia? Quer dizer, toda a opressão que estaria sobre o povo de Deus sendo retirada, sendo removida, né? No reinado de Cristo, nós, seus servos que aqui estivermos, voltaremos, e outros que se converterão na época, no reinado de Cristo, não haverá, nós não pagaremos tributo. Mais do que nunca vai se cumprir palavras que nós não vimos cumpridas em tempos antigos, como quando cobraram de Jesus, falar assim: o vosso mestre não paga o tributo do templo?
Aí ele diz assim: ó Pedro, o que te parece? De quem cobram tributos os reis da terra? Dos filhos ou dos estranhos? Aí Pedro diz assim: dos estranhos. Aí Jesus diz assim: ora, então, logo estão isentos os filhos. Mas para que não os escandalizemos, vai lá, pega o teu anzol, lança no mar, e o primeiro peixe que você retirar, abra sua boca, e lá tem um estáter, entrega-o por tributo por ti e por mim. Mas Jesus está dizendo: ora, os filhos não pagam tributos, e quando o nosso rei Jesus, nosso Senhor, Deus e Pai, estiver reinando no trono em Jerusalém, aquele que for povo de Deus não pagará tributo, não pagará tributo algum, de nada. Os estranhos, como vai se transcorrer certas coisas, ainda há alguns debates, todavia nós sabemos o que sucederá por nós, aonde quer que morarmos, seja de qual forma for que vivermos, não pagaremos nada. As pessoas no milênio, quando Cristo estiver reinando, pessoas vão continuar trabalhando, e até nas suas carteiras assinadas e etc. Nós não, nós estaremos a serviço do Rei, estará tudo à nossa disposição, tudo. Nós voltaremos com uma autoridade, meu irmão, algo que naquela época nós diremos jamais visto, né? A unção, o mover do Espírito no tempo do milênio será superior a tudo mais que for um passado. Hoje nós estamos olhando para frente e dizemos assim: vai ser a tremenda unção sobre o grito da meia-noite, vai ser algo tremendo, nunca antes visto. Mas quando nós estivermos no milênio, se nós hoje olharmos para o milênio, né, que é depois dessa era do tempo da igreja, se nós já estivéssemos olhando para aquela época, nós diremos: lá no milênio vai ser a maior unção de todos os tempos, algo nunca jamais visto, porque as pessoas não vão querer aceitar, né? Você imagina você chegar ali num táxi no meio da rua: você aí, por gentileza, me leva em tal lugar. E o camarada saber que você não vai pagar e ele tem que te levar. Você está a serviço do Rei. Ele vai ter que te levar. Ele não vai poder dizer não de jeito nenhum. Se ele disser que não, se ele ousar dizer que não, a autoridade sobre você é tanta que você pode fazer com ele o que você quiser. Pode prender, pode confiscar, a autoridade vai estar na mão do povo de Deus de uma maneira tremenda. E aqui diz, no verso 19: não tornarás ver aquele povo arrogante, aquela gente de falar bárbaro, com sua língua obscura, estranha e incompreensível. Ora, não tornará a ver este povo. Isso pode ser entendido, muitas pessoas atribuem que este povo de fala bárbara e língua obscura, que é realmente uma língua pesada, horrível, é feio esse idioma, é o idioma da Rússia, é um idioma bárbaro mesmo, é horrível, o russo é horrível, ele é pesado, diferente do inglês. Você ouve uma canção em inglês, você não está entendendo nada, você diz assim: que maravilha, que coisa deliciosa, né? Mesmo sem entender o que aquilo está sendo dito, o inglês invadiu o mundo inteiro com a canção, porque é uma linguagem musical, é uma linguagem bonita. Agora, quando diz, você não vai tornar a ver aquele povo, muita gente acredita que a Rússia vai ser varrida, porque ela é uma dos principais inimigos de Israel. Então, quando as nações se voltarem contra Israel, na chamada Batalha do Armagedon, a Rússia poderá, cremos, né? Mas vamos deixar a dúvida vamos deixar a certeza para o futuro.
a Rússia poderá estar encabeçando um possível massacre contra Israel, quando Jesus Cristo se manifestar no Monte das Oliveiras e vai acabar com a Rússia, né? Temos a Rússia, temos a China, nações que com certeza vão marchar contra Israel, já tentaram ir contra Israel várias vezes ao longo da história e sempre manifestaram um ódio ferrenho contra Israel. Tanto quanto mais uma nação é mergulhada nas trevas, tanto mais ela odeia Israel. Mas uma nação está odiando Israel porque não é simplesmente um fator natural, é porque o espírito que está dominando sobre determinadas nações nutre um ódio ferrenho contra Israel. Isso é notório, tal qual a própria igreja. Então, quando diz aqui, não tornarás a ver aquele povo, muitos acreditam que eles serão, esse tal povo a respeito de quem o texto está falando, será um povo extinto, para se dizer, não tornarás a ver aquele povo de fala arrogante, língua obscura, não tornarás a ver. Então, quando Jesus se manifestar, pode ser que povos, nações inteiras sejam dizimadas, exterminadas. Diz: olha para Sião, cidade das nossas festas solenes, contemplem os teus olhos a nova Jerusalém, morada tranquila, tenda que não será mudada, cujas estacas jamais serão arrancadas, cujas cordas nunca serão rompidas. Por quê? Por que desse texto? Porque Jesus Cristo, em carne, visível, palpável, tocável, estará reinando sentado num trono em Jerusalém. Então Jerusalém será isso, uma cidade tranquila. No milênio, como Jesus vai se chamar? Como Jesus vai se chamar no milênio? Jeová Shalom. É o milênio, é o reinado de paz. O título de Jeová Shalom, ele é a nossa paz, o Senhor é a nossa paz, será o momento, o ápice desse título será quando o nosso Senhor, neste século, creio eu, vier e pisar nos territórios de Israel e implantar o seu trono, reinando a partir da cidade de Jerusalém, como diz a profecia. De Sião sairá a lei, né? Então, ali que Yahvé mostra o seu poder, em lugar de rios e de largos canais, mas onde não navegarão barcos de remos, nem passará nenhuma nau poderosa. Aí o verso 22, que nós temos aqui bem acima: pois Jeová, ou seja, o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é nosso legislador, o Eterno é nosso Rei, é Ele quem nos vai salvar. Por que vem essa expressão nesse cenário de nações destituídas, povo bárbaro que vai cair por terra, não haverá cobradores de impostos, não haverá chefes de vigias, isso quer dizer a opressão, né? Aquele cenário de cadeia de monitoramento. Por que então essa expressão do verso 22 vem nesse cenário? O Senhor é nosso juiz, porque não haverá nenhum, entre aspas, juiz sobre o povo de Deus. O Senhor é o nosso legislador, porque não haverá nenhuma outra lei tentando incidir sobre o povo de Deus. O Eterno é o nosso Rei, o reinado é de Cristo sobre o seu povo, e é Ele quem nos vai salvar. Por quê? Porque se Ele não fosse nos salvar, o mundo ia nos morder, dentada por dentada, porque no milênio vai ter muita gente nos odiando. Quando nós voltarmos no milênio, o mundo não vai nos amparar de braços abertos, o mundo vai nos odiar, ódio ferrenho, ferrenho. Imagina, eu já falei, vou falar de novo, o camarada é bem de vida, paga a faculdade do filho, o filho faz 6 anos de faculdade,
Daqui a pouco o filho presta concurso público, faz estágio, aí de um degrau ele faz concurso para outro e faz não sei o quê. Quando ele chega na posição que o pai projetou para ele, dependendo da posição que seja, quando Cristo implanta o milênio, aquela posição acaba. Como, por exemplo, juízes e advogados não existirão no milênio. Imagina um filho projeta tudo na vida, um pai projeta tudo na vida do seu filho, faz dele um juiz. Ah, meu filho agora está bem. Quando ele diz, meu filho agora está bem, como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim resplandece Jesus no Monte das Oliveiras. Acabou. É uma coisa, vai ser um caos para muitas pessoas, né? Imagina, tanta gente, pais querendo colocar seus filhos na política, criam todos os recursos, andam de todas as formas, criam todos os caminhos, aí daqui a pouquinho, pô, meu filho foi eleito governador, foi eleito sei lá o quê. Aí quando ele pensa que o filho vai estar bem, Jesus desce no Monte das Oliveiras. O que vai ser dos políticos quando Jesus se manifestar no Monte das Oliveiras? Uma coisa eu sei, não será nada do que se é hoje. Vamos seguir então aqui. As tuas cordas estão frouxas, não conseguem segurar o mastro, nem manter estendidas as velas da tua embarcação. Então, de repente, será dividida grande quantidade de despojos, e até os aleijados tomarão a sua parte no saque. Olha bem, irmão, vê se você entende o que isso está dizendo. É o profeta falando para os moradores de Jerusalém: as tuas cordas estão frouxas. Tem um problema aí, tem fraqueza. Não conseguem segurar o mastro, nem manter estendidas as velas da tua embarcação. Quer dizer, você está desprotegido, está problemática a situação para você. Então, de repente, será dividida a grande quantidade de despojos, e até os aleijados tomarão a sua parte no saque. Ou seja, Jerusalém vai estar cercada, sitiada, como diz a profecia de Zacarias 14. Jerusalém vai estar à beira da extinção, cordas frouxas, sem mastro, sem referencial, sem bandeira, sem autonomia, completamente acabada aos olhos humanos. Todos esperam que o cenário de Jerusalém seja arriscado do mapa. De repente, toda aquela opressão se transforma em despojo. Esse é o cenário das guerras antigamente, quando os exércitos inimigos eram derrotados. Aquele que vencia fazia o quê? Ia lá e pegava o ouro, a prata, os mantimentos, tudo, as vestes, tudo que sustenta pessoas no campo de batalha, porque ninguém vai para o campo de batalha sem nada. Todo mundo tem que levar suprimento. Tinha guerras que duravam meses. Esse povo precisa ser alimentado. Tinha várias situações. Então, Jerusalém está cercada, mas de repente ela está diante de despojos incontáveis, de tal maneira que até os aleijados tomarão sua parte no saque. Sabe o que quer dizer isso? Até os aleijados? Quando um exército era derrotado, e lá ficavam os despojos, vestes, cobertores, colchas e as coisas mais variadas, cálices de ouro, de prata e uma coisa muito grande em riquezas. As pessoas que podiam correr mais rápido iam catando na frente os despojos. E um aleijado teria vez? Não teria vez. Ele demoraria tanto para chegar lá, que quando ele chegasse lá, já teriam catado tudo. Aqui está dizendo: até os aleijados tomarão a sua parte no saque. Sabe o que significa isso? Vai ser tanto despojo, mas tanto despojo, que eles não conseguirão levar tudo, vai sobrar coisa lá, e até quem chegar muito depois vai poder se fartar das riquezas.
Nenhum habitante de Sião se queixa. Sim, deixa eu voltar, né? Como que esses despojos acontecem? Esses despojos acontecem, a cidade está cercada, Jesus manifesta-se no Monte das Oliveiras, e como diz a Bíblia lá em Zacarias, que a carne dos inimigos vai apodrecer e suas vistas vão soltar das órbitas, e vai haver uma matança incrível, que o freio chegará, o sangue chegará até o freio dos cavalos. O sangue chegará até o freio dos cavalos, com a manifestação de Jesus Cristo, que não é só amor, é justiça também. Amém, meu irmão? E aí, a opressão de Jerusalém se transforma em verdadeira festa, com a manifestação de Jesus Cristo. E tudo isso vira despojo para o povo de Deus. Nenhum habitante de Sião se queixará: estou doente, e os pecados dos que ali vivem serão todos perdoados. Ele implanta o seu reinado de paz, implanta o seu milênio. Ninguém vai dizer o quê? Estou doente. Então é possível que, pelo menos, para o povo de Deus, ninguém ficará doente. Vai atravessar 1000 anos sem dizer atim, a menos que seja poeira que entrou no nariz. 1000 anos sem dizer minha garganta inflamou. 1000 anos sem dizer estou cansado. 1000 anos, e as pessoas vão ver a sua trajetória de 1000 anos. Haverá o maior testemunho de todos os tempos durante o milênio. E alguns acreditam, o que é bem óbvio, né? E até tem muitos textos que nos incentivam a pensar dessa maneira, que no milênio haverá o maior número de conversões de todos os tempos jamais visto na história da humanidade. O milênio será a dispensação que terá o maior número de convertidos. Nem a era da igreja gerou tantos convertidos quanto serão gerados no milênio. Porém, a pregação do milênio será exatamente a pregação que Jesus deu quando veio a este mundo, o Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, a Escritura. A pregação será a mesma, com um fundo, né, com um cenário diferente. Cristo está reinando, mas a pregação será a mesma. Deixe-me repetir, a pregação será exatamente a mesma. A palavra é uma só, e ela se adapta, ou ela comanda todas as dispensações. Então, quando Jesus veio, começou a pregar o Evangelho, tudo dali para frente a ser feito no serviço de Jesus Cristo é a pregação do Evangelho. Quem fizer qualquer coisa diferente não faz parte do projeto de Deus. Então, o que vamos fazer no milênio? Pregar o Evangelho. Por isso, por saber disso, é que eu digo: será que todos virão no milênio? Particularmente eu, não é a Bíblia, eu acredito que não virão todos, porque no milênio virão somente aqueles que souberem o que é o Evangelho, porque o que nós viremos fazer durante 1000 anos com exclusividade é pregar o Evangelho. No capítulo 35, capítulo 35 diz assim: o deserto e a terra ressequida se rejubilarão, o ermo se encherá de felicidade e florescerá como a tulipa. Cubra-se de flores, sim, rejubile-se com grande alegria e exulte, a glória do Líbano lhe será transferida, bem como o resplendor do Carmelo,
e de Saron. Eles verão a glória de Yahvé, o Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortalecei, pois, as mãos abatidas, revigorai os joelhos cambaleantes. Dizei aos corações perturbados: sede fortes, não temais, eis que o vosso Deus vem para vingar-vos, trazendo a recompensa divina, ele vem para salvar-vos. Amém, irmão? Mais um pouquinho então diz, olha: então o coxo saltará como cervo, e a língua do mudo cantará louvores de gratidão e felicidade, porquanto a água jorrará do deserto e muitos riachos da estepe. O que é esse texto? Aqui nesse cenário, nesses capítulos aqui, vão sucedendo muitas coisas que dizem respeito ao reinado messiânico do Messias, Jesus Cristo, porém, um período específico em que isso acontecerá, chamado de milênio, em que Jesus Cristo ainda tem um projeto com esta terra. Neste século 21 será implantado este tempo, milênio de Cristo, daí da agora do século 21, a contar, como tudo fala em milênio, nós imaginamos que sejam 1000 anos. Então, 1000 anos, né, que começará neste século 21 para encerrar toda a história da humanidade, ou seja, o planeta Terra ainda tem 1000 anos pela frente. Depois desses 1000 anos, o planeta Terra, o universo, Mercúrio, Vênus, Terra, os satélites, os planetas, as estrelas, a Lua, tudo, as galáxias, os cometas, tudo isso deixará de existir, isso não vai mais existir. Esse ecossistema que os cientistas vislumbram, as estrelas, o buraco negro e tudo isso que a ciência mostra lá do céu, isso deixará de existir. Isso foi criado para o mesmo período em que a humanidade estiver ainda em vida sobre a Terra. A vida sobre a Terra será extinta, o planeta será extinto, mas o planeta não será extinto sozinho, ele será extinto com todos esses milhões de galáxias e sistemas solares que os cientistas dizem existir, e é por isso que eles ficam loucos. Eles dizem: não é possível que somente no planeta Terra exista vida. Não tem sentido na cabeça dos cientistas, porque eles se deparam com uma coisa infinita aos olhos da ciência. Assim como nós temos esses planetas, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão, temos um Sol regendo esse sistema, temos uma Via Láctea de estrelas, né? A Via Láctea é esse caminho de estrelas que a gente olha em cima da gente. Iguais a esse sistema que nós habitamos dentro dele, existem milhões de outras galáxias com seus sóis e com seus planetas, exatamente como se estivessem olhando para o nosso sistema solar, é olhar para milhões de outras galáxias. Os cientistas não conseguem entender que haja vida somente na Terra. Mas eu te digo, irmão, não perca tempo de pegar um avião até Marte. Você não vai achar vida lá. Não vá a Vênus, porque é tempo perdido. Quando o metrô anunciar a próxima estação Vênus, você não solte lá, porque é tempo perdido. Vida somente no planeta Terra. Mas, pastor, outro dia tinha um ET no meu quintal. Então alguém teve um filhinho ET, meu irmão, porque de outro planeta ele não veio, não. De outro planeta ele não veio. Vida só no planeta Terra. Mas quem sou eu para confrontar tantos cientistas? Sou louco. Bom, pelo menos a Bíblia me dá uma chance, que ela diz: nem os loucos errarão o caminho. Então, deixe-me viver a minha loucura, porque até aqui me tem ajudado o Senhor. Só dou um recado para os loucos: eu não rasgo nota de 100. Então, irmão, isso aqui é um retrato, né?
no começo do capítulo 35, o deserto e a terra ressequida se rejubilarão, e o ermo se encherá de felicidade e florescerá como a tulipa. Ou seja, nós sabemos que no milênio o planeta vai florescer, vai ser uma coisa incrível. As árvores vão frutificar de uma maneira fora do comum, e diz inclusive que devido a tamanha abundância e uma série de coisas mais, ninguém vai poder nem matar um animal. Acabou o churrasco no milênio. Muita gente não vai gostar disso, muita gente que não vai gostar. Eu não quero saber desse Cristo não, ele acabou com o meu churrasco. No milênio você só vai comer coisas de origem vegetal. Bom, pelo menos vai sobrar um hambúrguerzinho, né, irmão? Porque o hambúrguer é feito de soja, né? Não é isso? Então, pelo menos tem um hambúrguer de soja aí para você se deliciar com um temperinho maneiro. Agora, coisa de origem animal, já era. Mas, pastor, a ciência diz que se nós não comermos algumas coisas de origem animal, a gente até morre. E realmente, hoje é assim. Na atual dispensação que vivemos, somos obrigados a comer coisas de origem animal. Somos obrigados. Se você disser, não, eu não vou comer coisa de origem animal, você vai ter que ir lá na farmácia e vai ter que comprar vitaminas específicas, senão daqui a pouco você vai desmaiar no meio da rua. Do nada você vai apagar. Quando você for lá no médico, ele vai dizer assim, meu amigo, você precisa comer proteínas. Tá? Então, quando mudar a dispensação, algumas coisas mudam. Quando as pessoas foram criadas, até antes de Moisés, por exemplo, o próprio Abraão era casado com a irmã, por parte de pai, uma irmã. E naquela época não tinha nenhum problema. Casavam, Caim e Abel tiveram filhos e filhas. Um irmão casou com outra irmã. Pastor, será que foi assim? Eu aposto a minha vida que foi assim. Irmão casou com irmã. Tá? Porém, chega uma época que Deus diz para Moisés, Moisés, agora, o homem não chegará à sua prima, não chegará à sua irmã, não chegará não sei, vai falando de vários graus de parentesco, porque é sua parente e tal. A partir dali, se houvesse a transgressão, começou-se a nascer filhos aleijados, que era consequência desse ato de transgressão à palavra de Deus. Então, hoje precisamos comer carne, ingerir proteínas animais. Porém, quando a dispensação mudar e o milênio for implantado, não precisaremos mais. E a Bíblia diz que aquele que mata um boi é como que imola um cão. O que mais que diz? Quem lembra disso? Enfim, resumindo, proibido derramamento de sangue no milênio, proibido comer carne, proibido fazer churrasco, a menos que seja churrasco. Será que frutos do mar vai poder? Acho que vai, né? Estou bem, fazer churrasco de camarão. O que mais tem aqui? Aqui no meio do verso 2, a glória do Líbano lhe será transferida, bem como o resplendor do Carmelo. O que é essa glória do Líbano? O Líbano é uma terra muito fértil, né? Você já ouviu falar nos cedros do Líbano, coisa que não tinha em Israel. E quando Salomão precisou construir o templo, ele precisava dos cedros. Mas os cedros existiam no Líbano, uma madeira caríssima. Salomão teve que mandar vir madeira do Líbano e ainda teve que contratar o povo de lá, que eram os que sabiam cortar bem aquela madeira. Havia uma glória no Líbano. E não só isso, muitas outras coisas. Mas esta glória diz que vai ser transferida, ou seja, toda a glória será concentrada em Jerusalém. E diz a Escritura que de ano em ano todos os povos subirão a Jerusalém e levarão tributos e irão adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E se alguma nação não for, sobre ela não descerá chuva.
Então, deixe-me ver, verso 4: dizei aos corações perturbados, sede fortes, não temais, eis que o vosso Deus vem para quê, hein? Para vingar-vos, trazendo a recompensa divina. Ele vem para salvar-vos. Ora, se vem para vingar, significa que ele vem para fazer alguma coisa que alguns não vão gostar. Amém, irmão? Bom, esses são alguns detalhes aqui sobre o ministério messiânico em uma dispensação chamada milênio.